Esse preconceito, ele não é à toa e do nada, tá? Tá. Homens realmente não precisam de terapia quando eles estão saudáveis mentalmente, tá? Tá. A mulher, até saudável mentalmente, a terapia faz bem, tá? A mulher, ela não precisa estar doente mentalmente para procurar terapia. Minha esposa faz terapia há anos e ela não está longe de ser doente mentalmente. Sim. Né? E ela adora, faz super bem para ela. Por quê? Porque a mulher ela precisa desabafar. A gente tem uma veia da comunicação muito... Precisa desabafar. Então, assim, se a mulher ela não Importante. tem um terapeuta, ela vai querer desabafar com um homem que está do lado dela. E aí isso vai começar a confundir as coisas. Ou ela vai começar a criticar demais o homem, o marido dela, o namorado, o parceiro, né? Vai criticar demais ele, porque às vezes ela precisa desabafar sobre a relação com ele. Ou ela vai começar a usar ele para falar mal das outras pessoas. E essa mulher ela vai começar a se tornar amarga dentro de casa. Entendi. Então a terapia para a mulher é saudável e recomendada, até mesmo casada. Sempre. Sempre. É sempre saudável. É um processo de autoconhecimento, por quê? A mulher ela aprende muito com aulas, mas uma outra faceta prática de aprendizado da mulher é verbalizando. Tá? Então, na hora que a mulher só assiste aula, por exemplo, ela só faz curso, ou ela só faz mentoria, né? Mentoria em grupo, e ela não tem o espaço dela para verbalizar, ela muitas vezes não consegue transformar o conhecimento em prática. E ela acaba tendo uma obesidade mental. Diferente do homem. O homem, ele consegue aprender lendo um livro ou participando de uma mentoria em grupo, ou de um curso, ou de uma comunidade masculina, digerir o assunto e transformar ele em prática, tá? Sem precisar falar a respeito. Sem precisar falar a respeito. E quando o Tipo homem... um míssil teleguiado, recebe a missão e vai. E vai, exatamente. E quando o homem precisa falar a respeito, ele estando em comunidades masculinas, ele já consegue resolver em isso aqui. Ele falou ali com um brother dele, que confia nele. E o brother virou e falou assim, ó, cara, eu acho que você tá passando do ponto aqui, você tem que fazer isso. Ele fala, pô, pode crer, não é verdade. Cara, eu vou fazer isso. Ele muda. Acabou. Entendeu? Aquilo lá foi Virou o suficiente. Um amigo dele numa conversa de bar. Então, assim, o que o homem... Quando o homem não está depressivo? Porque o homem depressivo, ele está com a polaridade invertida, ele está feminino. Tá? Porque a depressão, ela é uma característica feminina. Tá? A parte mais agressiva, violenta, é uma sombra masculina. Tá? Então, a parte mais ansiosa, mais de futuro, está mais ligado com o masculino. A parte mais triste está mais ligado com a sombra feminina. Então, quando um homem está em depressão, que é uma tristeza crônica, ele está feminino. Então, ele precisa de ferramentas para o feminino, para tirar ele daquela situação, retornar a masculinidade dele, e aí sim ele consegue sair daquela situação com ferramentas masculinas. Aí ele pode ter alta da terapia. Desde que ele troque e comece a usar as ferramentas masculinas, senão ele volta para a depressão. Tá? Quais são as ferramentas masculinas principais? Ele ter rotinas de autodomínio, então ele precisa se autodominar, que é qualquer coisa que seja difícil para aquele homem, fisicamente, financeiramente, psiquicamente, no estado de liderança social e espiritualmente. Tá? Ele tem que ter uma rotina de autodomínio diária, praticamente, com essas 4 facetas, que eu chamo de 4 focos da fúria masculina. Se está faltando um desses aqui, ele se corrompe. O homem só consegue se manter em virtudes em linha na hora que ele tem essas 4 facetas sendo trabalhadas diariamente, senão ele cai em tentação. Isso é o que Jesus Cristo disse. Em verdade vos digo, vigiai e orai, pois o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Certo. Ele falou isso para os apóstolos deles que eram homens. Então o espírito masculino ele já está pronto, mas a carne masculina é fraca. Então se ele tem uma rotina de autodomínio boa na parte física, mas ele não é um cara ambicioso, ele começa a ele começa sabotar? A derrubar, começa a se sabotar e ele começa a diminuir a autoconfiança dele como homem. Mesmo que ele tenha um físico
que imponha respeito, a hora que ele vê um cara passando com um jaguar na frente dele, ele sente um bosta. Entendeu? Então, mesmo que, por exemplo, ele seja um atleta de alta performance, que performa muito bem no esporte que ele escolher, mas ele não performa financeiramente. Aí ele se sente um bosta. Ele se sente mal, ele se sente um bosta. Entendeu? Eu falei o jaguar como um símbolo, Sim, tá? sim, Cada homem vai ter um símbolo diferente. Sim, entendeu? Então, assim, tem uns que vai ser Ferrari, aí, pô, o cara tem que trampar pra caramba pra conseguir uma pra não se sentir um bosta. O Jaguar já é mais acessível, gente. Tem o Vamos cara que tem o sonhar com o pé no Jaguar, chão. tem o cara a linha ali vai ser, vamos supor, sei lá, uma Compass de um Jeep. Ou se não, tá? conquistas financeiras, Exato. né? Cada homem tem um nível psíquico onde ele se sente masculino financeiramente, entendeu? Se ele não alcança aquele símbolo financeiro masculino, aquele patamar, e ele nem precisa ter o símbolo, olha só, mas ele tem que ter a escolha de ter o símbolo ou não. Entendi. Já várias vezes eu cheguei no símbolo que era o meu patamar de masculinidade e eu falei, não quero mais. Tipo assim, você poderia comprar o Jaguar, mas você, falei, não quero mais. Eu prefiro agora fazer um agora. investimento, porque isso aqui vai multiplicar muito mais. E agora eu vou para um outro patamar que eu quero alcançar de ambição. Tá? E aí eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim, ao invés de eu usar com um carro que, para mim, não vai é... depreciar, aquele sei símbolo, lá, vai ser outro símbolo. Aquele símbolo já passou. Entendi. Entendeu? Ele me ajudou a chegar até ali. Mas eu não preciso comprar ele ou adquirir ele para eu ir para o próximo patamar. Entendi. Tá? A não ser que a comunidade masculina que você comece a fazer parte exija aquele símbolo. Por exemplo, você começa a participar, o homem cresce financeiramente e ele começa a participar de masterminds. Lá nos masterminds dele, os caras estão falando sobre Rolex. E ele não tem um Rolex. Mas ele está tranquilo financeiramente. Ele está tranquilo financeiramente. Mas o problema é que o símbolo daquela comunidade é o Rolex. E aí um fica falando pro outro. Seu Rolex é de que ano? Seu Rolex foi feito aonde? Quanto tempo ficou pronto? Demorou para ficar pronto seu Rolex? Ele fica fora da conversa, né? Meu Deus. Ele vira um peixe fora d'água. E aí ele começa a não conseguir participar daquela comunidade masculina. Entendi. Aí o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar comprar o símbolo. Às vezes não porque ele quer, mas para fazer parte daquela comunidade. E não também para ser aceito. Não é a questão de ser aceito. É porque aquela comunidade está, naquele momento, contribuindo para o crescimento e evolução dele. É o patamar que ele quer alcançar. Tá? Ele decidiu. Aí ele precisa conquistar o respeito, seria isso? Ele precisa conquistar o respeito daquela comunidade. Dessa comunidade. Então, esse símbolo vai ser a linguagem de respeito naquele meio. Ser. Então, vamos supor que o cara ele tem uma disciplina física absurda, tá? E aí ele está querendo melhorar o financeiro dele. Porque agora, poxa, ele já está com a disciplina praticamente feita, ou ele já é atleta, ou ele é um atleta... como você chamou? Eu chamei de semi-atleta, você chamou de... Atleta amador. Atleta amador, né? E para ele, aquele patamar agora é sustentação e continuidade, agora é maratona, ele quer melhorar a performance dele, mas ele sabe que a idade vai chegar, então ele vai querer ser um master cada vez melhor, mas ele sabe que ele vai ter as limitações dele, ele já está... Agora é paciência no trajeto. E ele fala assim, cara, agora eu quero começar a lidar com a parte financeira. Aí ele vai começar a buscar, ele tem que começar a buscar comunidades masculinas que têm um patamar financeiro que ele não conseguiu alcançar. Senão ele não vai conseguir. Porque o homem ele aprende por modelagem. A mulher também aprende por modelagem. Mas a mulher ela é mais aberta, por exemplo, a participar de um curso, de uma mentoria, onde ela já está em contato com algum professor que está ensinando ela. Por exemplo, minha esposa comprou curso de amamentação. Curso de como faz o bebê dormir. Entendeu? Tem curso de tudo hoje. Ela está aprendendo com modelagem. Né? Então a mulher ela tem essa facilidade. O homem não, ele acredita que ele é autodidata. Isso é a coisa mais estúpida que tem. Não existe crescimento sem modelagem. Não existe. Mas quando você pede para fazer uma coisa, tipo, trocar uma lâmpada e o cara não consegue, e você vai lá e faz, aí tipo, é broxante. É broxante. Pra mulher é broxante. Mas o cara, às vezes, não sabe fazer. Tô dando um exemplo de trocar uma lâmpada que é fácil. Sim. Mas, por exemplo, um vazamento na pia. Sim.
A mulher sabe, o cara não sabe. Às vezes a mulher sabe, o cara não sabe. Porque Sim. a mulher faz os cursos, porque a mulher assiste Sim. os vídeos, Sim. porque a mulher vai atrás, assim, de outras pessoas para ensinar. É broxante. A não ser que a hora desse cara custe muito alta e ele fala assim, eu vou contratar um encanador porque não vale minha hora eu mexer na pia. Ah, tudo bem. O cara ganha R$1.000 a hora. Ele vai mexer na pia? Não. Entendeu? Entendi. Não vai. Não, Aí tudo nessa bem. hora, a mulher ela fala assim, tá bom, mesmo que ela saiba mexer e ela saiba consertar, ele fala assim, não, eu vou ligar pro encanador aqui, ele resolve. Acabou. A mulher ela não vai broxar. Por quê? Porque ela fala assim, é verdade, a hora do meu marido é muito mais produtiva para ele trazer dinheiro para nossa família e ser provedor se ele estiver fazendo outra coisa. Mesmo que seja ficar com a nossa filha. Vale muito mais a Muito pena mais. do que ele investir na pia. Entendeu? Aí sim. Porque aí esse homem ele continua no processo de liderança familiar. Ele continua resolvendo a pia. Só que ele não usa mais a hora dele, entendeu? Ele usa a paga hora a hora de de uma alguém. pessoa que vai lá e faz para ele. Por quê? Porque a hora dele é cara. Ele não vai gastar uma hora de qualidade de tempo que ele tem com a família dele ou uma hora que ele poderia estar trabalhando e gerando 5 vezes mais do que ou 10 vezes mais do que ele pagaria para o encanador para resolver um assunto, entendeu? Entendi.